Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Vamos abrir o nosso coração para ouvir Deus. É o momento em que aprendemos um pouco mais sobre a história da nossa salvação. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, temos também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas. Neste vídeo temos a liturgia da Igreja Católica no mundo inteiro, referente ao dia 3 de maio de 2024, segunda-feira, 7ª semana da Páscoa no ano B, em que se enfatiza o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria e o prefácio da Ascensão. Ou então, uma memória facultativa, o presidente da celebração poderá celebrar em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, com a cor também branca. Em Portugal é festa, dia da primeira aparição da Virgem Maria aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinto e Francisco, em 1917, pedindo para se rezar o terço todos os dias pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Então fica a critério do presidente da celebração eucarística ou celebração da palavra, celebrar, festejar a memória facultativa de Nossa Senhora. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1º ao 8º. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o salmo responsorial. É o salmo de resposta. Confira aí para você ler depois com mais tranquilidade. Salmo 67 na Bíblia Vulgata ou 68 na de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º a C, 6º ao 7º a B, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele.
Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Evangelho é de João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Palavra e Vida. A vida é uma luta entre o que nos parece mais fácil a curto prazo e aquilo que nos faz ser mais autênticos, mais nós mesmos, mais livres. Essa luta está dentro de cada um de nós, seja na igreja ou na sociedade. Não é fácil comprometer-se com a verdade, com o Evangelho. Exige esforço, tensão, sofrimento, e sempre está presente a tentação de se deixar levar, fazer como os outros, não complicar a vida. Se Jesus não tivesse lutado, em lugar de caminhar para Jerusalém, teria se dirigido para outro lugar. Mas então não teríamos conhecido o amor de Deus e não teríamos a paz. Outra reflexão, é uma reflexão genérica essa, né? Vamos aqui, uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que diz aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. João 16, de 29 a 33, está aqui. Tomados de entusiasmo, os discípulos declaram a Jesus: nós acreditamos que tu saíste de junto de Deus. Mas Jesus, conhecedor do coração humano, apaga logo esse fogo de palha, por saber que a fé dos discípulos é fraca, insuficiente para permanecerem fiéis ao Mestre na hora de sua paixão e até a morte. Com efeito, a partir do momento em que Jesus for preso, haverá dispersão para todo lado. Pressionados, uns fogem, outro nega e alguns se mantêm à distância, conforme Lucas capítulo 23, versículo 49. Os discípulos deixarão o Mestre sozinho, mas ele garante que não está só. Com ele está o Pai que nunca o abandona. A última frase é um grito antecipado de vitória. Eu venci o mundo. Com seu sacrifício, Jesus vence o mundo injusto e as forças do mal. Seus discípulos são chamados a participar da luta com a certeza da vitória.
Agora, na Bíblia Pastoral 1990, temos aqui uma reflexão. Jesus não engana seus seguidores. O futuro é tempo de testemunho em meio a lutas e perseguições, mas é também tempo de confiança e paz, pois os cristãos podem contar com o amor do Pai. E desde já podem estar certos da vitória. Jesus já venceu todos os adversários. Para quem acredita em Jesus, a ordem social injusta que condena o justo inocente está condenada ao fracasso para sempre. Vamos agora falar para vocês sobre os santos do dia. É um dia especial, Nossa Senhora de Fátima. Então vamos saber um pouco mais. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Conforme o portal Biblioteca Católica, as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, a 13 de maio de 1917, foram precedidas por 3 aparições do Anjo de Portugal. Ele preparou as crianças para receberem a mensagem da Virgem, ensinando-as a rezar e pedindo que fizessem penitência. Quando a Virgem apareceu-lhes a primeira vez, na cova da Iria, pediu que eles voltassem a esse mesmo lugar durante 6 meses seguidos, no dia 13 e naquela mesma hora. Ela insistiu que eles rezassem muitos terços e os convidou a suportar os sofrimentos que Deus os enviasse como um ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. As 3 crianças responderam de forma positiva aos apelos da Senhora do Céu, e a cada aparição a Virgem insistia na importância de rezar o terço todos os dias para a conversão dos pecadores, bem como para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Muitas foram as dificuldades de Lúcia, Jacinta e Francisco, pois suas famílias, e sobretudo o prefeito e o pároco do local, duvidavam da veracidade de suas narrações e tentavam, de todas as formas, fazê-los esquecer do acontecido e não mais comparecer à cova da Iria. Eles permaneceram firmes na fé. Então a Virgem lhes mostrou a visão do inferno e revelou-lhes um segredo. Além disso, ensinou-os uma oração e prometeu que na última aparição realizaria um prodígio, um milagre, a fim de que todos acreditassem. E assim aconteceu com o milagre do sol. Ali muitos se converteram e foram curados de suas enfermidades. Na segunda aparição, Nossa Senhora pede que eles aprendam a ler. Ela também revela que em breve levará Jacinta e Francisco, mas Lúcia ficará por mais tempo para sofrer pelos pecadores e propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Na terceira aparição, a Virgem mostra aos pastorinhos a visão do inferno, e eles são ainda mais impelidos a rezar pelas almas. Ela pede que seja feita a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Na quarta aparição, a Virgem os visita 4 dias depois, pois ficaram retidos para interrogatórios das autoridades. A Virgem aparece 4 dias depois a fim de confortá-los e fazer novamente um apelo à oração. Na quinta aparição, Maria diz que Deus estava contente com os sacrifícios dos pastorinhos. Além disso, confirma que faria um milagre em outubro para que o povo pudesse crer. A sexta aparição foi em 13 de outubro de 1917, quando acontece o milagre prometido por Nossa Senhora. Cerca de 70 mil pessoas se encontravam no local, entre elas jornalistas, fotógrafos e a imprensa internacional. Depois de uma chuva torrencial, aconteceu a Dança do Sol, nome popular dado ao milagre. O astro assumiu várias cores, pôde ser visto a olho nu e começou a girar em torno de si mesmo, parecendo aproximar-se da terra. Muitas pessoas que ali estavam creram e foram curadas de enfermidades graves. Nessa ocasião, Nossa Senhora também insistiu na oração do terço todos os dias e pediu que Nosso Senhor não seja mais ofendido. A devoção do Papa
João Paulo II, hoje nosso santo São João Paulo II, a Nossa Senhora, ficou mais forte após o atentado que sofreu em 3 de maio de 1981, no mesmo dia em que começaram as aparições de Nossa Senhora em 1917. Ele foi gravemente ferido a tiros na Praça de São Pedro, a ponto de quase perder a vida. Ela, o Papa, aliás, acabou se salvando e um ano depois visitou o santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Portugal para agradecer. Santo do dia 13 de maio, São Servásio, bispo do ano 384, foi bispo de Tongres, na Bélgica, e Maastricht, na Holanda. Lutou ao lado de Santo Atanásio contra a heresia ariana. Santa do dia 13 de maio, Santa Inês de Poitiers, abadesa, faleceu em 588, consagrada pela bênção de São Germano de Paris. Governou com o espírito de caridade o mosteiro de Santa Cruz de Poitiers, França. Conforme o site Aletheia, Inês foi educada pela rainha Santa Radegunda. Quando esta, depois de ter se retirado da corte, fundou o mosteiro em Poitiers. Atendendo ao pedido de sua benfeitora, Inês aceitou o encargo de madre abadesa, embora não desejasse. Recebeu a bênção de abadesa das mãos do bispo de Paris, São Germano. Após alguns anos, devido a fortes confrontos com o bispo da cidade, Meroveu, em função de questões jurisdicionais, Inês considerou se retirar, junto com Radegunda, para a cidade de Áries. Quando houve um apaziguamento de ânimos, Inês retornou e introduziu em seu mosteiro as regras ditadas por São Cesário. A prudência com que Inês exercitava a difícil arte de governar foi produzindo gradualmente seus frutos. Mais de 200 religiosas foram engrossar as fileiras de seu mosteiro. Conseguiu também a reconciliação entre Santa Radegunda e o bispo da cidade, Meroveu. Com o sucessor de Meroveu, o bispo Venâncio Fortunato, as relações melhoraram ainda mais. Santa Inês morreu no dia 13 de maio do ano 588. Morreu 9 meses depois de Santa Radegunda, sua protetora e benfeitora. Foi sepultada na igreja de Santa Maria, fora dos muros da cidade de Poitiers. Santo do dia 13 de maio, Santo André Huberto Fournet, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1834, embora proscrito pelas autoridades civis durante a Revolução Francesa. André Huberto Fournet continuou fortalecendo os fiéis na fé. Fundou, junto com Santa Isabel Biquier de Ages, o Instituto das Filhas da Cruz. Santa do dia 13 de maio, Beata Gema, virgem, faleceu em 1465, foi jovem pastora que se encerrou numa pequena cela ao lado da igreja de Goriano Sicoli, na Itália. Beata Gema quis levar uma vida de oração e penitência. Santa do dia 13 de maio, Beata Madalena Albrice, abadesa, faleceu em 1834, abadesa do mosteiro agostiniano de Brunati, na Itália. Madalena Albrice incentivou em suas irmãs o desejo de perfeição. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo, no dialeto de Jesus, Maranatá, ou, como dizem nossos irmãos separados, Maranata, os evangélicos ou protestantes.
Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia. Quem for salvo vai viver para sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os anjos de Deus, com todos os santos, com todos os salvos. Uma vida com corpo glorificado para sempre. Tem que crer em Jesus como Deus, ser batizado e arrepender-se dos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.